Fala galera, beleza? Vamos falar um pouquinho hoje, trocar ideia aqui a respeito da famosa DECA, né? Decadurabolin, também conhecida, né? Decanoato de nandrolona. A intenção, antes de começar a falar um pouco mais sobre, né, é dizer que não é nenhum um vídeo relacionado ao tipo de apologia de meio de alguma substância, e sim alertar vocês os problemas que pode causar, tá? Cada um é livre-arbítrio de fazer o que bem quiser, mas sempre consulte o teu médico, tá? Para prescrições e tudo mais. Então, já que foi bem pedido na minha caixinha ali de perguntas que eu deixei aberto no caso no meu stories no Instagram, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela, né? Muita gente confunde, né? No caso, Decadurabolin, Decanoato de nandrolona, NPP. Então vamos aclarar um pouquinho mais sobre as dúvidas existentes, tá? Nesse caso, se trata de um esteroide, né, da família das progestinas, tá, pessoal? Então, pertence também diria assim, como uma prima da trembolona, né? É da mesma família, digamos assim, tá? Então, o nome dela, no caso, é 19-nortestosterona, né? No caso, apesar de ambas terem, nesse caso, os efeitos bem diferentes, tá? O único efeito, no caso similar, sim, classificaria seria o aumento da prolactina, no qual vou falar um pouquinho depois, tá? A respeito. Nesse caso, antigamente, né? Vamos primeiro falar da onde que surgiu, né? Tudo mais. Ela não foi criada para fim estético, nem muito menos, nesse caso, para fins de fisiculturistas, tá? Então, igual que outros medicamentos, né, foi desenvolvida para fins terapêuticos, né, na medicina, no caso para criar, como por exemplo, osteoporose, né, anemias, né, neoplasias, e incluso também o câncer de mama, né. Com o tempo as pessoas viram que funciona para melhorar, né, massa magra, etc, e começaram, né, no caso, a fazer a utilização do mesmo, né. Antigamente, na década de 60 por aí, época do, né, 60, 70, 80, né, na old school, né, antigamente, nos Estados Unidos, os fisiculturistas utilizavam essa substância pelo fato de que eles acreditavam, né, que a testosterona iriam causar retenção líquida. Então utilizavam ciclos assim como Primobolan junto com Deca e junto com Dianabol, né, um exemplo. Então tem que ter isso em mente antes de começar a falar de outras coisas, tá? No qual, né, tem também seus benefícios, tá? E também seus malefícios. Tem muita gente que acredita, igual eu falo, nos prós e nos contras, né? Nas coisas boas, né, os beneficentes, e os contra que não agrega coisas boas. Falar um pouquinho no caso sobre os benefícios, né, ajuda também a melhorar a DMO, né, a densidade mineral óssea, igual eu classifiquei aqui para vocês, tá? Isso dá para ver aí, né, no caso densidade mineral óssea, tá, pessoal? Vê se dá para ver bem aí. E também, no caso, ela pode ajudar a aumentar a imunidade, tá? Então, coloquei como segundo fator aqui, ó, pode aumentar a imunidade do indivíduo, tá? Da pessoa. Ela pode atuar também como melhorar a articulação, pelo fato de ela ser assim diria eu, um lubrificante articular, tá? Então, com o qual ela previne lesões, tá? Então, também ajuda a prevenir o sarcopenia, uma enfermidade, para quem não sabe, assim que as pessoas perdem massa muscular, tá? De forma absurda. No caso, os malefícios, né? Ela não tem o mesmo efeito androgênico que a testosterona tem, já que se trata de uma droga, né, um hormônio que é um DHN, né? Dehidronandrolona. Só para constar e dizer, testosterona e nandrolona não é a mesma coisa, tá? Com o qual ela pode ter uma queda na libido pelo fato dela suprimir a testosterona, no caso, tá? Coloquei aqui no final, supressão, né? Suprimir testosterona. Não sei se dá pra ver como malefício, tá? No caso também, né, igual eu citei no início do vídeo, ela pode aumentar a prolactina, né? Então por isso ela é da família da progestina, igual a trembolona. Nesse caso, utilizadores tanto de nandro como nandrolona, qualquer substância NPP ou DECA,
ou mesmo até mesmo a trembo, tem que utilizar algum fármaco, como por exemplo a cabergolina, para combater, evitar esses possíveis colaterais, tá? E também ela piora de uma maneira ou outra também o LDL e HDL, né? Para quem não sabe, não sei se dá para ver, o LDL colesterol ruim, HDL colesterol bom, tá? E também ela pode causar um pequeno impacto no estradiol, tá? Como consequência nesse caso, de malefícios, tá, pessoal? Então temos que ter esses certos cuidados aí na hora de elegir, né, as substâncias que vamos fazer a utilização. Nesse caso, muitos atletas, né, de fisiculturismo e alguns outros esportes utilizam sim como, né, no caso, um período de tempo curto, por exemplo, 4 semanas, incluiria ali uma DECA para poder, nesse caso, ter aqueles benefícios que eu citei antes, né? No caso, melhorar a imunidade, melhorar a densidade mineral óssea, sendo assim, prevenirão também lesões, entre outros, né? E melhorar também as articulações. Então, o que acontece? Se viu, né, que o uso somente da Nandrolona suprime drasticamente a testosterona, com o qual, por isso, as pessoas, muitas delas, fazem a utilização somente de testo, junto com outras substâncias, e depois acrescentam durante um mês, no caso, a Nandrolona, para poder ter esses benefícios, tá? Durante muito tempo também, nesse caso, pessoas não fazem a utilização, depende, né? Cada caso é um mundo. Tem pessoas que gostam de deixar a DECA como DECA base, né, Nandrolona, e eu não sou a favor, tá? Por esses diversos outros fatores. Sim, como uma estratégia, né, durante o ciclo, durante o período de tempo, no caso da preparação de alguma pessoa. No caso também, como ela pode ter uma queda no eixo HTP, tá? Com o qual o pai Arnold, né, dos mestres da musculação, classificaria como a DECA-DIC, o efeito DECA-DIC, né, eles chamavam antigamente. No caso, DECA-DIC. DIC, para quem não sabe, né, DECA-DIC, então brochar, né? Você não sabe o que é DIC, pesquisa no Google aí, tá? Então é bem importante saber isso, tá? Às vezes você não sabe por que causa o efeito e vai culpar textos. Eu, tendo testosterona, não preciso de Nandrolona, eu já digo isso, tá? No meu ponto de vista, beleza? No caso, então, a conclusão, né? Tem que saber usar, né, a substância. E no caso de ter, no caso, uma prolactina alta, pode sim causar ginecomastia nesse caso, por prolactina, tá? Então, sendo assim, teria que utilizar um antiprolactêmico, né, que controla o hormônio, como por exemplo a cabergolina, igual eu falei em outros vídeos aí sobre ginecomastia, tá? E também, no caso, para a sua hipófise lactotrófica, né? No caso, a parte sinalizadora no nosso cérebro, né? A hipófise lactotrófica, para ela poder dar uma diminuída na produção de prolactina, né? Que no caso a prolactina seria o nosso hormônio ali na glândula mamária que libera leite, tá? E bom, as vidas meia, né, delas, já fiz um vídeo especialmente falando sobre isso. Vou repetir uma vez mais nesse vídeo. O decanoato, normalmente a vida meia dela, ela é de 15 dias, e o NPP, né, o fenilpropionato, vida meia de 5 a 7 dias, né, com o qual utiliza usuários assim de NPP, normalmente eles usam aplicações mais frequentes, né, e os usuários, no caso, que optam por decanoato, podem, no caso, fazer ciclos mais extensos, né, tipo aplicações mais extensas, pelo fato de ela ter uma vida média mais elevada, digamos assim, tá? Então é isso, pessoal. Vamos falar também um pouquinho, né, para finalizar, nas mulheres, né? Nas mulheres normalmente é utilizado muito em off-season, tá? Em off-season para ganho de peso, né? As doses variam entre 50 a 100, 150 miligramas, 150 entre casos mais avançados, e também atletas entre 150 a 200, 250 por semana, tá? Em casos mais avançados também. Colaterais, né, que podem causar em mulher, no caso pelos, né, acne, queda de cabelo, né, como qualquer outro tipo de esteroide, né, lembrando uma vez mais, engrossamento de voz, de clitóris, aquelas coisas, tá? E com o qual tem também um efeito positivo que ajuda a aumentar, no caso, o colágeno, tá? Com o qual pele, unha, cabelo pode beneficiar as mulheres, tá?
Então uma dica aí para as mulheres também. Sempre procure aí fazer a utilização correta, né? Uma alimentação adequada e vai ter ótimos resultados, tenho certeza. Lembrando que não é apologia, tá? Então é isso. E aí meu pensamento é assim, né? Que temos que ir subindo de acordo com, né, com os receptores androgênicos que você tem livre, né? Com o qual não adianta você se entupir de droga, de hormônio, que você vai crescer mais, né? Isso é relativo. Eu penso que quanto mais, nesse caso, quanto mais consciência você tiver, você vai fazer as coisas melhores, né? Com o qual não significa que, por exemplo, você jogar mais quantidade, você vai crescer mais, sabendo que você não come bem, não treina bem, né? Assim, por papo reto, por dizer para vocês entenderem, né? Então eu penso isso, né? As doses são bem doses dependentes, tá? Igual qualquer outra substância, pessoal. Por exemplo, se você utiliza mais quantidade, mais doses, você vai ter mais colaterais. Com o qual não quer dizer que se você jogar mais drogas, você vai ter melhores e mais resultados, tá? Tem que sempre combinar o treinamento com a alimentação, e aquilo ali tem que ser um empurrãozinho final aí, tá? Eu vou finalizar para não ficar tão extenso esse vídeo, beleza? Um grande abraço, galera. Valeu, até a próxima.